Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o último ponto dos atos processuais, que é o ponto das invalidades processuais, ou a famosa teoria, como está no código, inclusive, das nulidades processuais. É um tema muito importante para o processo, é um tema que exige certa atenção, porque nós sabemos que o processo civil é regido pelas ideias de efetividade, pelas ideias de uma prestação, de uma tutela jurisdicional adequada, efetiva aos direitos, e pensar o processo com essa finalidade exige que nós enxerguemos os atos processuais todos voltados a esse ideal, ao ideal de efetividade. Então, trabalhar a ideia de invalidades no processo tem que ter muito mais um objetivo de evitar essas invalidades, de fazer com que o processo se realize adequadamente, com que os atos processuais se efetivem adequadamente, com que o procedimento se cumpra adequadamente e assim nós possamos evitar a declaração de nulidades. O processo todo tem que caminhar nesse sentido. Aderem a essa ideia, né, ou confirmam essa ideia, a ideia de colaboração no processo. Vocês já estudaram o princípio da colaboração. Então, o processo civil hoje se rege, sempre se foi regido por isso, mas mais ainda hoje, com a previsão lá do artigo 6º, se rege pela ideia de colaboração, cooperação, a ideia de que os sujeitos devem colaborar entre si para a prestação de uma tutela jurisdicional adequada e como dever anexo da colaboração, imagino que vocês também tenham estudado isso lá no primeiro semestre, e estará o dever do juiz em auxiliar as partes justamente na correção de vícios eventualmente possíveis de serem corrigidos. Então é claro que o juiz tem, enquanto deveres anexos à cooperação, o dever de prevenção, prevenir as partes quanto à possibilidade de vícios, um dever de esclarecer as partes, de informar eventualmente os atos que possam vir a sofrer uma invalidade e evitar essa invalidade. Porque a ideia é que elas não aconteçam. A ideia é que, de fato, uma invalidade seja declarada somente quando não houver outro jeito, porque houve de fato um prejuízo. E aqui entra uma segunda premissa fundamental. No Brasil, o sistema de invalidades é regido pela instrumentalidade das formas. Não há nulidade sem prejuízo. Nós só vamos nos apegar à forma de forma muito rigorosa e dar tanta atenção assim à forma se de fato ela for essencial para a finalidade do ato. Se, porém, uma vez não utilizada a forma prevista, o ato cumprir a sua finalidade mesmo assim, a nulidade, a invalidade não será declarada, porque não há nulidade sem prejuízo. Isso é bem importante. Inclusive, depois, quando vocês forem estudar recursos, vocês verão que da ideia de instrumentalidade das formas decorre um princípio muito importante para o processo, que é o princípio da fungibilidade recursal. A ideia de fungibilidade é que, em alguns casos, quando a parte interpõe um recurso, mas devia ter interposto outro, este outro pode ser recebido como se fosse aquele. É claro que há alguns critérios para isso. Se a lei prevê qual é o recurso, não tem desculpa para a parte errar, mas em alguns casos em que de fato se justifica a dúvida objetiva da parte, é possível inclusive superar esse vício. E há também, e não só com relação aos recursos, mas com relação aos recursos isso vai aparecer de forma muito forte, a ideia da sanabilidade dos vícios. Se vocês derem uma espiadinha lá no artigo 932, parágrafo único, lá está prevista justamente a possibilidade de corrigir vícios nos recursos. Esqueceu de juntar as custas recursais, esqueceu ou tem algum detalhe errado na guia de preparo das custas, esqueceu uma peça lá no agravo de instrumento, enfim, possibilidade de alguns vícios serem regularizados. O relator vai determinar que a parte regularize e corrija esse vício, porque impera a ideia de sanabilidade dos vícios. Então vejam que o nosso sistema é construído para que os vícios não ocorram e, se ocorram, para que eles só gerem invalidade, nulidade, se de fato eles comprometerem o resultado que se espera daquele ato, a finalidade
daquele ato. Essas regrinhas básicas, né, essas premissas é que regem tudo aquilo que nós vamos analisar a respeito das invalidades processuais. E havia uma classificação antiga, já superada, há outras também, né, mas havia uma classificação mais famosinha, antiga, que dividia as nulidades entre absolutas e relativas. Absolutas seriam aquelas insanáveis, relativas seriam aquelas sanáveis, alegáveis pelas partes, etc. Na verdade, o ideal é nós trabalharmos com um sistema processual que adote a ideia de invalidades que são graves, porque prejudicam a finalidade do ato e, portanto, têm que ser declaradas, não podem passar, e invalidades que não são graves, porque não prejudicam o resultado que se espera daquele ato. A ideia é essa, né? Então, a depender da invalidade realizada, é possível, então, se declarar ou não a nulidade. Isso vai acontecer no caso. Seja como for, só existe invalidade no processo se ela é declarada. Nós não temos no processo nulidades de pleno direito, como temos no direito material. No processo civil, embora nós trabalhemos também com algumas categorias lá da teoria das nulidades, lá do direito civil principalmente, aqui nós vamos trabalhar fortemente com a ideia de que só existe nulidade se ela for declarada. O juiz tem que declarar aquela nulidade. Ele tem que declarar quais são os atos que estão sendo invalidados e as consequências dessa invalidação. O réu não foi citado adequadamente, vocês já estudaram isso. O réu foi citado por edital e não estava em lins, em local incerto e não sabido. Havia a possibilidade de se identificar o endereço daquele réu. Nesse caso, existe uma nulidade. E é uma nulidade grave, na medida em que uma ofensa ou uma violação a uma regra prevista para a citação do réu prejudica o direito de defesa. Então, se eu não consigo citar adequadamente o réu, significa que o direito de defesa não vai ser adequadamente exercido. O que o juiz faz quando identifica essa nulidade? Ele declara a nulidade do ato citatório e determina que outro seja praticado, desta vez seguindo as formalidades necessárias para que o réu possa ser, ao resultado, gente, para que o réu possa ser citado e se defender no processo, exercendo então a garantia constitucional de defesa, do contraditório, né? Agora, o que pode acontecer? Mesmo tendo sido citado por edital, o réu vem para o processo e apresenta contestação. Houve prejuízo? Não houve. O comparecimento do réu apresentando contestação supriu a nulidade. Então, nesse caso, a nulidade não precisa ser declarada. Houve uma superação desse vício. É esse o raciocínio que nós temos que aplicar quando se está diante do sistema de nulidades. Vocês verão no texto de hoje, que é um trecho do livro do professor Fred, que é muito interessante, que ele vai trazer inclusive as categorias de meras irregularidades, nulidades que não podem ser declaradas de ofício, nulidades que podem ser declaradas de ofício. É uma classificação interessante, mais do que uma classificação, é um guia interessante para nós entendermos as nulidades, então podemos partir daí. Justamente porque há algumas nulidades que o juiz vai declarar de ofício, porque são graves, justamente porque são graves. Essa que eu exemplifiquei para vocês é uma delas. O juiz não precisa que a parte alegue a nulidade da citação. Ele pode simplesmente reconhecer isso de ofício e determinar um novo ato citatório. Isso vale para atos de comunicação de forma geral. Agora, existem algumas nulidades que devem ser alegadas pelas partes. O juiz não pode conhecer delas de ofício. Por exemplo, quando nós temos uma previsão de uma convenção de arbitragem, ou seja, as partes optaram por, em caso de conflito decorrente de um determinado contrato, encaminhar isso para arbitragem e não para a jurisdição estatal, nós temos aí, quando a parte adota a jurisdição estatal e desrespeita a convenção de arbitragem, algo que deve ser alegado pela parte interessada. O juiz não pode conhecer isso de ofício, ok? Se a parte não alega, isso acaba fazendo com que o processo acabe sendo julgado pela jurisdição estatal e não há nenhuma dificuldade nisso, não há nenhum problema nisso, porque nesse caso nós temos aí uma hipótese em que a parte tem que alegar. São raros os casos, a maioria dos casos as invalidades vão poder ser conhecidas de ofício, justamente porque para serem declaradas pelo juiz, elas precisam ser graves, precisam prejudicar o resultado do processo, então a ideia é que ele possa declarar essa nulidade. Os nossos exercícios de hoje vão ser nesse sentido, para que vocês consigam compreender, afinal, será que isso aqui é uma nulidade? Será que isso aqui pode ser sanado? Será que isso aqui pode ser corrigido ou não? Será que o juiz vai ter que declarar?
essa irregularidade, essa invalidade no processo. Nós vamos fazer esse exercício justamente para vocês compreenderem como trabalhar com essas variadas questões que nós temos aí, tá? Um juiz incompetente absolutamente, vocês já viram a competência, não vai poder proferir uma decisão num processo. Se ele proferir, isso gera uma nulidade. Uma nulidade gravíssima, uma invalidade gravíssima, um vício de competência. Agora, se ele for relativamente incompetente e ninguém alegar isso, vocês já sabem que há uma prorrogação. Então, não há propriamente aí uma irregularidade grave, porque a finalidade do ato sequer foi prejudicada, ok? É assim que a gente trabalha com essa ideia. Outra ideia que decorre disso é uma previsão bem interessante do código que vocês têm aí no roteiro de vocês, no sentido de que sempre que o juiz puder decidir um mérito de forma favorável à parte que se beneficiaria pelo reconhecimento da nulidade, ele vai superar esse vício e a analisar o mérito. Isso entra muito naquela ideia da primazia do julgamento do mérito, né? Isso tem a ver também com a ideia da sentença. Depois, lá nos estudos da sentença, haverá uma previsão mais específica relativamente a isso, mas que dialoga com essa, que já estava, inclusive, prevista no CPC de 73, né? A ideia de que o juiz identifica uma irregularidade e, então, isso geraria, por exemplo, uma decisão declarando a invalidade e, eventualmente, até extinguindo, gerando a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ela é tão grave que ela impossibilitaria o juiz de conhecer o mérito. Porém, ele vislumbra que o mérito, esse mérito que não vai ser julgado, pode ser julgado favoravelmente a quem se beneficiaria pela nulidade. Nesse caso, ele supera o vício de nulidade e julga o mérito. Entra também na ideia de que já falamos de instrumentalidade das formas, né? É uma forma de se superar a nulidade aí também, especificamente com relação a essa questão. Um outro exemplo interessante de nulidade, que vai aparecer também expressamente no código, é a falta de intervenção do Ministério Público quando ela for obrigatória, né? Tive um caso em que isso aconteceu, inclusive. Tratava-se de uma ação em que se discutia uma indenização a um menor de idade em razão de um acidente muito trágico que aconteceu com seu pai por conta de um cabo de um poste que estava baixo. Isso acabou gerando um acidente fatal e ele, por passar ali naquele momento, esbarrar nesse cabo, acabou falecendo. A mãe, então, e o filho, representado pela mãe, ingressam com uma ação de indenização em que se pleiteava pensão para o menino, uma série de questões, e houve um acordo muito bom nesse caso, porque era um caso muito sensível e até a empresa quis fazer acordo nesse caso e todo mundo se empolgou, inclusive, com o acordo desse caso. Foi um acordo muito legal, só que o acordo previa a destinação, o pagamento do valor integral. Fez-se ali uma conta da pensão que seria paga para esse menino até determinada idade, quando seria cabível o pagamento dessa pensão, e a ideia da empresa, então, era pagar desde já todo aquele valor naquele momento, que permaneceria, então, com a mãe dele, que geriria esse valor e etc, etc. Só que todo mundo se empolgou tanto que esqueceram de chamar o Ministério Público. Era um caso ali de São José dos Pinhais, inclusive, eu me lembro. Esqueceram. Até o juiz esqueceu. O juiz ficou tão empolgado com aquilo, acho que era um processo que sensibilizava tanto todo mundo, que ele foi lá e homologou o acordo, lindo, todo mundo esqueceu do Ministério Público e o Ministério Público ficou sabendo disso. Apresentou, então, uma petição muito indignado, com razão, pedindo a nulidade do ato de homologação do acordo por falta de intervenção do MP, num caso em que era obrigatória a intervenção do MP como custos legis, né? Me lembro de ir falar com esse membro do Ministério Público para pedir desculpas. Olha, não foi uma fé, realmente foi um lapso, né? Mas veja que é um acordo interessante. Ele acabou por concordar, dar um parecer concordando com o acordo, só fazendo uma ressalva de que a quantia ficasse depositada judicialmente, enfim, ressalvas necessárias de prestação de contas pela mãe dos valores gastos, para manter um controle em prol da criança, que era ali quem interessava na história, né? Mas vejam que nesse caso gerou-se uma irregularidade que precisou ser sanada. Pode ser sanada na sequência, mas o ato em si foi declarado nulo. A homologação do acordo foi invalidada, porque de fato era um vício grave. Houve, então, uma nova prática de um ato que acabou corrigindo o problema, mas houve a necessidade de uma prática de um novo ato, ok? Nesse caso, insuperável. Então, vejam como é importante
pensar nas invalidades, porque há algumas que de fato prejudicam não só a prática do ato, como os direitos que se pretende tutelar naquele processo. E é para isso que o processo serve, nós já estamos cansados de saber disso, não é, gente? Então a ideia de trabalhar as nulidades, as invalidades no processo, necessariamente tem que partir dessa noção de que, primeiro, precisamos prevenir a ocorrência de invalidades, o máximo que for possível, seja porque o juiz tem deveres de prevenção junto às partes decorrentes da colaboração, seja porque ele tem também o dever de esclarecer as partes sobre possíveis vícios que venham a ser declarados no processo. Então, existe um dever de solucionar, corrigir ou prevenir a realização de atos que venham a ser considerados inválidos. A invalidade só será declarada se houver prejuízo à finalidade do ato, instrumentalidade das formas, não existe nulidade sem prejuízo, mas uma vez prejudicando a finalidade do ato, ela deve ser declarada, na maioria dos casos, inclusive de ofício, pelo juiz, né, sem a necessidade de pedido da parte, e o juiz vai declarar quais atos são considerados inválidos e as consequências dessa invalidação, ok? E mesmo quando invalidado no ato, a depender da consequência, é possível que esse ato seja novamente praticado no processo, justamente para se permitir ali que o processo transcorra normalmente. Foi o que aconteceu nesse caso da falta de intimação do Ministério Público, ok? Temos outras questões aí que poderiam ser aprofundadas, eu aguardo vocês então lerem o texto de hoje, analisarem os exercícios que se voltam justamente à identificação disso. Afinal de contas, há nulidade? Não há? Se há, é grave, não é? Vai ser declarada? Que atos vão ser declarados? Qual é a consequência disso? O que vai acontecer, então, quando se declarar essa nulidade? Para que nós possamos continuar esse diálogo. Espero vocês. Nos encontramos daqui a pouco. Um beijo.